Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Catedral. E hoje vai pegar fogo porque a gente vai falar de um tema muito polêmico, muito polêmico. A gente vai falar de um tema assim que vai deixar as mulheres bravas, elas vão querer bater na gente, brincadeira, porque o nosso público é um público diferenciado. E o que a gente está trazendo aqui não é polarização, é informação. Hoje nós vamos falar sobre feminismo e para isso eu trouxe aqui uma feminista. Feminista não, dizer assim? Eu acho que eu nunca cheguei a ser, né? Não é assim. Mas eu só não sabia. Só tinha uma leve tendência. Na verdade, eu não estudava, né? Que esse é o problema. Compreensão superficial do movimento. Então eu trouxe hoje a Maressa para trazer aqui mais do que um conceito, mais um testemunho e muitas explicações para a gente, de fato, para que a gente possa entender. Trouxe também aqui hoje a Keila para ponderar também, nos ajudar em tudo isso. Então sejam muito bem-vindas. As duas já estiveram aqui, né? Sim. Já gravaram? Quais programas você gravou, Keila? Missão Fantasma e teve um outro que eu não lembro qual foi. Puxa vida, né? Tem muito tempo, né? Pararam de convidar. Muito tempo sem E você, vir. Maressa? O meu foi comunicação, foi aplicativos e ambientes irresistíveis. Olha aí. Pela primeira vez, um tema polêmico aqui com essas mulheres. Vamos ver o que vai sair, o que vai dar. Vamos começar, então, falando sobre aquilo que Deus sonhou para a vida das mulheres, né? Porque você tem a identidade feminina e você tem o feminismo, né? E o que eu observo? Eu observo, assim, que Deus criou o homem de uma maneira muito legal. Deus criou a mulher de uma maneira muito legal. E o diabo, como não tem poder de criar, ele deturpa, né? Sim. Então ele atua deturpando a identidade do homem, o transformando em machista, e a mesma coisa ele faz com a mulher. Vou fazer uma breve introdução do homem e depois eu passo para vocês em relação à mulher, né? Por exemplo, no Éden, ali antes da queda, tudo que está antes de Gênesis 3 retrata o plano original de Deus, como Deus sonhou. E é muito legal, sempre que você tiver uma dúvida assim, sobre o que Deus queria fazer, olha para Gênesis antes da queda e você vai ter ali um retrato disso. E antes da queda, Deus ele fez o homem, então, com um propósito. Ele não fez o homem para viver de propostas, mas com um propósito. E esse homem, uma vez que ele se movia pelo propósito, ele tinha que cuidar de tudo, da natureza, da criação, tinha que cuidar de tudo, né, dos animais. Ele tinha que cultivar sempre o melhor em tudo e em todos. Ele tinha que proteger tudo que era mais fraco, tudo que era vulnerável, ele tinha que proteger e ele tinha que trazer palavras de direção. Então você percebe que Deus criou o homem para usar a força, a inteligência, a capacidade dele para proteger, cuidar, cultivar e direcionar. E aí o machismo vem, né, como uma proposta diabólica para deturpar e transformar esse protetor num agressor, né? E transformar essa palavra de direção em um homem confuso, que não sabe para onde está indo e está levando a família dele à perdição. Então você percebe o poder daquilo que o diabo fez na vida do homem, né? Depois o diabo começou a atacar as mulheres a partir do feminismo e hoje a gente enxerga fazendo isso com as crianças, né? Sim. Um ataque muito forte à identidade delas. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre como Deus criou a mulher para ser. Como que vocês enxergam isso? Não, a primeira coisa que eu acho legal de destacar é a forma que a mulher realmente foi feita, né? Ali, geneticamente, ali no Éden, né? Eu acho super interessante, porque às vezes a gente coloca a mulher como um papel diferenciado do homem, mas na verdade, desde o ato da criação, Deus nos coloca em pé de igualdade. Né? Ele fez o homem do pó da terra e ele não fez a mulher de qualquer outra substância inferior ou uma substância diferente. Ele pegou do próprio homem, mostrando que da mesma forma que o homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança, a mulher também é. Né? Então, a gente coloca muito que ele tirou da costela, né? Não foi da cabeça para ser superior, nem dos pés para ser inferior, mas justamente para ser a companheira, a auxiliadora, a que está do lado, no mesmo nível, né? Então, eu acho que o primeiro diferencial que a gente tem que fazer... E não só isso, né? Mas quem mais? Por que da costela? Porque da costela a gente tem o tutano, né? Lá dentro do osso, que tem as células, né? Que hoje são usadas para clonagem humana.
né? Então, ali Deus estava retirando do DNA dele mesmo, né? De fato, Deus não queria criar nem maior nem Sim, melhor, mas exatamente. literalmente igual. Então, aí eu acho que a gente já mata essa questão da gente ficar tentando ser igual ao homem. Nós já somos igual diante de Deus. Diante de Deus. Em papéis diferentes, como todos nós em temos funções diferentes, representações. mas o valor é o mesmo. Exatamente, mas o valor é o mesmo. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar é isso. O meu valor diante de Deus é o mesmo, né, de qualquer outro. A gente está no mesmo caminho, a gente está na mesma direção, e a gente tem a mesma imagem e a mesma semelhança, né? Então, acho que isso é uma das coisas principais, assim. E se a gente for observar, no próprio Éden, a funcionalidade da mulher ali era praticamente a mesma Muito do homem. similar, né? Muito similar. Então, não tinha o que concorrer. Na verdade, não havia essa competição, né, entre Adão e Eva. Os dois tinham uma mesma missão. Havia uma contribuição. Exatamente. Mas não uma competição. Não como uma competição. Então, Eles eles Era contribuíam... dominar sobre a terra, né? Exatamente. Eles contribuíam para a mesma coisa, cada um no seu ambiente, nas suas atribuições, nas suas características, na sua forma ali, para o mesmo objetivo. Então, a mulher Ou seja, também... os dois cuidavam. Sim, é isso que eu ia falar. Ela também tinha a funcionalidade de cuidar, de proteger, de cultivar e de dar também palavras de direção, né? Então, eu acho que a mulher foi feita no mesmo cerne. Tanto é que Provérbios 31 me lembra muito essa mulher antes da queda, né? Que Provérbios 31 traz tantas atribuições sobre as mulheres que a gente fala assim, cara, que mulher é essa? Exatamente. Né? Da mesma forma que Adão, quando encontrou Eva, falou assim, esta sim, né? Eu acredito que o homem que encontra essa de Provérbios 31 também fala, meu Deus, que mulher é essa? E o que a mulher de Provérbios 31 faz? Tudo isso. Ela cultiva, ela protege, Trabalha. ela trabalha, ela dá a direção para dentro da sua ela casa. Cuida dos funcionários, ela tudo, produz, né? ela vende. Exatamente. E aí... Organiza tudo, né? Para que aquilo funcione da maneira correta. E aí eu vou fazer uma pergunta então para você, Má. Na sua opinião, dito tudo isso, né? Como Deus criou a mulher, como Provérbios 31 narra, todas as histórias que a gente tem de mulheres na Bíblia, vou fazer uma pergunta para você, mas as duas podem responder. A Bíblia desvaloriza a mulher? De forma alguma. De forma alguma. É porque, eu já vou entrar até num assunto meio intenso aqui, que Simone de Beauvoir, ela é uma das autoras aí do feminismo, né? Bíblia feminista, as mulheres falam isso. E ela tem um livro chamado O Segundo Sexo. E ela já deturpa, né? Satanás, eu creio que usou pessoas assim para deturpar, falando que é o segundo sexo porque foi criado depois de Adão. Então, ou seja, já desde o início ela já pegou lá em Gênesis e deturpou Gênesis para que nós entendêssemos errados. Então, nós fomos ensinados a isso. Então, tudo que a gente lê na Bíblia, nós mulheres que fomos ensinadas desde novas a isso, dentro das escolas, até por pessoas que não estudavam, a gente olha para isso já com outro olhar, né? Então, olha, por exemplo, algo que aconteceu no Antigo Testamento, você já olha com crítica para aquilo. Aí, às vezes, você vai lá ler Efésios, daí tá falando, sejam submissas aos seus maridos. Você nem quer terminar de ler o restante, que é homens, entreguem-se. Né? Você não quer ler, porque você já fica com raiva ali no começo. Então, a Bíblia não é assim. Eu acho que falta estudo mesmo. Exatamente. Você, e se a gente for perceber, em todo o tempo, as mulheres são valorizadas. Porque se não fossem valorizadas, elas nem seriam citadas na Bíblia, né? Na narração da história. E muitas trazem muitas contribuições, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A gente tem exemplo de Esté, que foi uma rainha que trouxe a salvação para o povo judeu. A gente teve Ruth, que evidenciou muito a questão do cuidado com a sua sogra, como ela potencializou, como ela agiu, né? Ela encabeçou todo o movimento e ela deu um direcionamento, um suporte ali. Então, a gente tem Jesus também, que evidencia as mulheres, que ele traz elas para perto. Foi acompanhado, né? Por mulheres. Foi sustentado pelas mulheres. Assim. Exatamente. Praticamente todo o sustento do ministério de Jesus foi contribuição das mulheres. E uma das coisas que eu acho interessante é que a Bíblia não valoriza a mulher por ser parecida com o homem. Valoriza a mulher pelas suas características, né? Eu acho muito interessante a mulher que quebra o vidro ali de perfume aos pés de Jesus, porque ela demonstra realmente a essência da mulher. O quanto que nós somos emocionais, o quanto nós somos, assim, abertas a se entregar. Eu acho que seria muito difícil isso, um homem tomar um posicionamento desse diante. Ela lava com as suas lágrimas, ela enxuga com os seus cabelos. Toda então, a poesia. Assim, exato. Então, assim, que é muito típico de nós, mulheres. Então, essa questão do enxugar os cabelos é nosso, né? A gente que poderia fazer isso. Então, evidencia as características
características de que uma mulher poderia fazer, né? E a valorização que Jesus traz, dizendo, olha, aonde as minhas palavras forem chegar, o seu nome seria lembrado, né? A presença Então- das mulheres ali, todo mundo vai embora e elas permanecem. A fidelidade, Aham. o companheirismo, né, dessas Exatamente. mulheres. Então, é interessante porque a Bíblia narra a história também de grandes homens. Sim, Mas não omite as suas companheiras, não omitem o nome das suas esposas, não omitem a história dessas Aham. mulheres, né? Então, Abraão, né, conhecido mundialmente, mas também Sara sim, Sara exatamente. é tão conhecida quanto Abraão. E teve Eva- participação em tudo quanto Tudo, ele, né? tudo. Exatamente. Eva é tão conhecida quanto Adão, Uhum. né? A rainha Esther, extremamente conhecida, Maria, Sim, olha a importância exatamente. de É. Maria. E eu não tenho que me achar menor ou inferior, porque eu Sim. tenho características diferentes de um É. homem. Porque as características que foram colocadas em nós, Deus tem. Porque Aham. nós somos feitos à imagem A e sua semelhança imagem e dele. sua Então, semelhança, eu não vou verdade. querer ser um homem e ter as características de um homem, porque eu sei que eu sou mulher, eu tenho as Uhum. características de mulher. E Deus me fez assim. Então, por que eu vou querer algo diferente? Agora, quando tudo muda? Porque olha só, a gente estava falando de Gênesis lá, que eles cooperavam, eles trabalhavam juntos e tudo estava dando certo. Quando que tudo muda? Um pecado, né? Então, Com tudo exceção do muda pecado. em Gênesis 3. Sim. Porque olha que É. interessante, a partir do momento que a serpente entra Uhum. e ela promove o pecado na vida do primeiro casal, imediatamente o companheirismo se racha É. e nasce ali uma acusação. Aham. Nasce ali uma competição. Exatamente. Nasce ali uma terceirização da culpa, né? E é a partir desse momento que a gente para de querer dominar a terra e começa a querer Isso. dominar uns Dominar aos o outros, outro. né? Boa. É. Porque Deus nunca mandou a gente dominar pessoas. Sim. Né? Essa Era para criação, dominar né? a criação. Exatamente. Dominar a E a criação. partir de Gênesis 3, um passa a querer dominar É. o outro. E ali a consequência disso é desastrosa na vida de Desastrosa. Caim e Abel. Sim. Né? A gente vê o De toda a fruto disso na humanidade, vida né? dos É. filhos. E isso vindo passando de geração em em geração. E o diabo potencializando isso Uhum. para que hoje nós estivéssemos Exatamente. aqui tendo que falar então de machismo, tendo É. que falar de feminismo, né? E é exatamente o que Satanás faz ali, que é uma das coisas que a gente tem discutido muito aqui nas nossas mensagens, é que ele sabe o seu lugar. Ele já entendeu que ele não pode se comparar a Deus, né? Ele não tem nem força para se equipar em nenhuma possibilidade. Então, ali no Éden, ele não faz uma proposta para Eva de se colocar no lugar de Deus, mas ele coloca a própria Eva, né? E é o que nós fazemos hoje em dia. A mulher está colocando no lugar de Deus e por isso que ela está virando tão feminista, como se ela fosse a sua própria O deusa. seu eu. O seu eu. O dona Coloca do o seu meu eu. corpo, eu sou dona do meu destino, eu sou dona do meu futuro, eu posso, eu sei. E a gente não pode nada, a gente não sabe nada, nós somos muito limitados, somos finitos. É uma assim mentira. como os homens, Assim né? como os homens, é isso que eu falo, É da uma mesma mentira. forma que os homens também entraram nessa, né? De que a minha vontade, Eu sustento, eu faço. eu no meu poder, é. o eu assumindo o lugar de Deus traz toda essa distorção de identidade em Cristo, porque é o nosso Criador que revela quem nós somos. E a partir do momento que nós não temos essa ligação com o nosso Criador mais e achamos que somos independentes, nós temos totalmente a nossa imagem distorcida, né? E aí vem uma variedade de sucessões de erros, né? Isso, e nós nos achamos superiores, né? A Aham. qualquer pessoa. Nós não, né? No caso, dizendo das feministas. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei um absurdo, gente, que eu não consigo nem imaginar que essas coisas acontecem, né? Sabem que tem aqueles vagões específicos para mulher, Aham. né? Em alguns lugares, em alguns países, etc. Eu não sei em que país aconteceu isso, mas simplesmente entrou um senhorzinho cego, ele não sabia que ele tinha entrado naquele vagão, ele entrou. Aí começou umas mulheres, assim, levantar e falar, não, você tem que sair daqui, tem que sair daqui. E ele não sabia o que fazer, porque já Aham. tava no movimento ali do trem e tal, beleza. Aí, quando parou na estação, teve uma mulher que simplesmente ela pegou ele e tacou ele pra fora Olha, do trem. a Ela falta de tacou respeito, né? ele completa. pra fora do trem. É. Então, aqui, É. o que é isso? É. Que tipo de privilégio é esse que você não pode nem olhar pro que Sim. o seu próximo tá Sim. passando? Era um senhor e cego. Aham. Mesmo que não fosse, quem é ela pra se achar superior dessa forma, né? Exatamente, Então, eu exatamente. acho que a gente tá indo pra um buraco Uhum. que, se a gente não tomar cuidado, nós como cristãos não nos posicionarmos e não estudarmos de uma maneira correta, a gente
Eu não sei nem para onde isso vai. Sim. Eu não sei. Olha que interessante, então. Então, o homem foi feito para ser imagem de Deus, representar a Deus, cuidando, cultivando, protegendo. A mulher foi feita, né, coigual ao homem, a partir de uma célula de clonagem, para também cuidar, proteger, zelar. E olha o que a Má está contando, né? Então, a gente tem histórias na sociedade de homens que batem nas mulheres, de homens que batem idosos, de homens que, ao invés de defender os mais fracos, agride os mais fracos, né? E a mesma coisa está acontecendo na deturpação da mulher, né? Que ela que se vitimizava, que se colocava como, de fato, um sexo frágil, hoje está assumindo um posicionamento de agressora, né? Então, olha o que aconteceu. E hoje o diabo está atacando as crianças, a gente vê as propagandas da Magazine Luiza, do Burger King, tudo isso, mas também a gente vê hoje a questão do aborto, né? Porque desde toda a antiguidade, o que acontece? Sempre teve sacrifício de crianças. Sim. Sempre tinham que sacrificar crianças aos deuses pagãos, aos ídolos, como uma oferta para amenizar a ira ou conseguir favores desses ídolos, né? Desses deuses, falsos deuses. E aí, o que acontece? A gente viveu numa civilização, num tempo, onde não dá mais para você sacrificar crianças como antes, né? De maneira pública, de maneira tão... de maneira que até algum tempo atrás, aí, algumas seitas tocavam tambor para tentar silenciar o choro das crianças que eram queimadas, né? E eram, às vezes, os próprios filhos para conseguir algo em troca dos deuses. Hoje, como que o diabo trabalha esse sacrifício de crianças? A partir do aborto. Exatamente. Porque lá, quando você vai fazer o aborto, às vezes tem que cortar a criança para tirar ela em pedaços, né? Você mata ela em silêncio, mas não deixa de ser um sacrifício aos ídolos e aos deuses, os falsos deuses desse mundo. Então você percebe o diabo lutando muito na destruição da família, né? Tentando de todas as formas deturpar aquilo de mais perfeito que Deus criou, Exatamente. né? Agora, olha que interessante, porque por falta de informação, por falta de conhecimento, a gente vai entrando na onda do mundo, e eu vou falar uma frase para você escrever no seu coração: padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento autoriza a habitação e intervenção espiritual. Ou seja, como é que o diabo controla o mundo? A partir de padrão de pensamento. Exatamente. Então, se você não estuda, você automaticamente, assistindo filme, novela, vendo as pessoas falarem, blogueiros, tudo isso, você vai sendo padronizado. E aí muda a sua atitude. E eu acho interessante como que isso é tão arquitetado, assim, de forma tão articulosa por Satanás, porque a nossa geração, ela já, desde a escola, é doutrinada a não questionar. Exato. A não estudar, não criticar, somente consumir. A gente engole, né? A gente engole o conteúdo. Então, eu tenho uma formação pedagógica e muitas vezes em sala de aula você vê essa conduta de que o aluno ele não tem uma participação, ele é um receptor. Então você está ali como a luz, né, para direcionar o coração dele, para instruí-lo, e ele não tem nem a possibilidade de um posicionamento de questionar. E quando questiona, ele é reprimido. Então, assim, claro que hoje a gente tem tido uma conversão nesse movimento, a gente está se despertando para isso, mas os resultados a gente está colhendo hoje, né? De adolescentes, jovens, que ouvem um monte de coisa e nem param assim, não, mas será que é isso mesmo? Exatamente. Né? Até mesmo os cristãos, a gente pega a Bíblia, a gente está tão acostumado a ouvir alguém falar sobre Deus, ouvir alguém falar sobre o seu relacionamento com Deus, que a gente não tem nem a ousadia de falar assim, não, peraí, deixa eu experimentar esse Deus, deixa eu ver o que a Bíblia diz realmente sobre isso, né? Então, é um movimento muito articuloso que a gente tem que romper lá no cerne, ensinando hoje as nossas crianças a criticar, a procurar, a ir a fundo, a não somente receber, assimilar e consumir, né? Exatamente. É interessante isso porque o aluno ele não estuda para aprender. Não, ele estuda para passar. Ele decora para passar, né? Então, o aluno é aquele que é desprovido de luz, é aquele que é desprovido de uma intuição cognitiva racional. E aí a impressão que a gente tem é que a gente só pega a caixa pronta e coloca nele, ele decora para passar e depois ele não sabe de mais nada. Então, a gente foi doutrinado dessa maneira e aí você vê uma novela, você vê um filme, você vê alguém falando e você só vai sendo padronizado no seu pensamento, né? E a gente acha muitas vezes que a gente não pode ter opinião, mas na verdade a gente pode sim e deve. Então, pra gente saber como se posicionar, a gente tem que estudar, a gente tem que sair dessa caixinha de, esse é o padrão
padrão, eu não posso falar nada. Não, você pode ser fora do padrão, sim. Você até deve como igreja, porque se a gente receber só o que tá do lado de fora, o que vai ser igreja, né? No episódio 2, a gente vai falar sobre um pouco mais da história do feminismo, sobre as ondas do feminismo, sobre as influências do feminismo, para você perceber que não tem nada a ver com aquilo que você precisa e aquilo que você acredita. Às vezes você acha que o feminismo está te defendendo, ele está te destruindo. Então, eu já quero gerar uma expectativa no seu coração pelo episódio número 2 sobre o feminismo, mas hoje a gente está fazendo só essa introdução. Então, por exemplo, hoje está todo mundo assim, não, pode fazer tudo, quer usar droga, usa, quer beber, bebe, quer fumar, fuma, quer tatuar, tatua, quer ter relação com animal, tem. Hoje a libertinagem é muito grande, a liberalidade é muito grande. Só que essas mesmas pessoas que defenderam isso lá atrás, hoje são completamente infelizes, né? Eu tenho muitos amigos da minha idade que foram para o outro extremo, né? Sim. Eu estudei, formei, trabalhei, casei, tenho filhos. Eles foram para outro extremo. Não, isso é opressão da sociedade. Casar é uma opressão. Eles que estão sendo oprimidos, né? No caso, estão sendo escravos de uma coisa que, né? Não Eles estão deveria. tirando a vida. É o maior índice de suicídio, tá no meio deles, de depressão. Se olha para eles, aquela alegria toda, aquela empolgação toda inicial foi embora. Né? Não tem vida. E se tem é porque é baseado em alguma coisa que não é interna, é externa. É financiado pelas drogas, é financiado por êxtase e tudo isso, né? Então, essa geração que defendeu tudo isso, hoje é completamente infeliz. Agora eu pergunto para você, é isso que você quer? Porque, por exemplo, o que eles estão dizendo que é opressão, a gente entende como processos né, naturais. E eu vou dar exemplos práticos aqui. Por exemplo, existem ciclos, a vida é feita de ciclos. Você tem um ciclo de plantar, o ciclo de crescer, o ciclo de produzir, o ciclo de colher. Tudo na natureza é assim. O sol tem as fases, a lua tem as fases, tudo na natureza para funcionar perfeitamente. E o ser humano não é diferente. Então, tem a fase certa do namoro, tem a fase certa do casamento. Por quê? Porque também tem a fase certa para você gerar. Exato. Agora, quando o homem ele perde esse ciclo, essa fase, tudo vai ficando mais difícil. E para a mulher também. Com certeza. Né? Então, a mulher substituiu, ela inverteu as fases. Então, na fase de casar, ela está querendo construir patrimônio, está querendo formar, está querendo fazer. Aí fica difícil se relacionar e quando vai ter filho já não pode ter, porque o organismo não suporta mais isso. Vamos falar um pouquinho dessas fases da vida e o quanto que não vivê-las bem pode trazer consequências negativas. Então, vamos lá. Será que elas estavam atentas e prestando atenção? Eu só tô pensando. É que você falou muito bem. Não, deixa eu recapitular para ajudar vocês. A sociedade diz que as fases da vida é, de certa maneira, opressão. A gente entende que não. Sim. Então, que contraponto a gente pode fazer em relação a isso? Por exemplo, hoje tem muitas mulheres, não vou falar a idade específica, mas com a idade um pouco mais avançada, que estão sozinhas, né? Porque nos ciclos e nos momentos certos não viveram bem os processos, né? Hoje tem muitas mulheres que querem ter filho, mas já passou a idade natural. Hoje, se tiver uma gravidez de risco, né? O que vocês percebem em relação a isso? Então, eu fico pensando e eu analiso que essas percas do time, né? Eu acho que vem muito pela exatamente o padrão de pensamento que está sendo modelado, né? Porque hoje a gente não é avaliado mais, ou a gente não é valorizado mais pelo que nós somos, mas pelo que nós temos. Então, hoje a mulher, ela só tem valor se ela é uma profissional, se ela ganha um salário tal, se ela se comporta de uma determinada maneira. E aí, por falta da identidade em Cristo e por uma necessidade de ter esse reconhecimento por meio dos outros, a mulher ela abre mão em busca de alcançar essas coisas justamente para satisfazer os outros, nem a si mesma. Porque às vezes é algo que ela nem tinha se atinado ou percebido, mas por ter uma cobrança da sociedade, da cultura... Ou seja, a opressão veio daquilo que parecia liberdade. Exatamente. Ela cresceu achando que ela tinha que ser livre dessa forma, né? E aí essa busca vem deturpando. E ela só vai perceber isso quando ela chegar na próxima fase e não dar conta mais de fazer. E ela vai falar assim, nossa, o que eu perdi, né?
Pra que eu perdi? Porque a gente sabe que as expectativas, não dá pra gente corresponder às expectativas dos outros. Não dá pra gente tentar ter a nossa satisfação no outro. A nossa satisfação única e exclusivamente ela vem de Deus. É E isso. quando a gente sai do trilho daquilo que ele nos determinou, a gente perde do caminho, né? Então, uma das coisas que a gente fala é que o trem, ele só é livre quando ele anda sobre o trilho. E Deus, ele deu esse trilho pra gente. Ele ensinou lá, olha, vai nascer, vai ter a infância, vai ter o momento de casar, vai ter o filho. Essa é a ideia de crescer, de se multiplicar, de dominar. Então, quando a gente foge desse padrão, a gente para de viver aquilo que é a vida plena, aquilo que é a abundância que ele determinou para nós, e a gente se perde. E aí, essa insatisfação enorme acaba vindo por frustração, depressão e outras doenças que a gente tem visto surgindo aí, né? E não deixa os outros pensarem por você, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem um padrão a ser seguido, né? E a gente não olha e não para pra pensar e fala assim, não, peraí, o que eu quero? Você acha que aquilo, às vezes você nem questionou, né? E por isso muitas pessoas, muitas mulheres estão aí infelizes, olham pra tudo que passou e ficam, e agora? O que eu posso fazer? Então, se você tá ouvindo a gente, saiba que se você for uma jovem, um adolescente, saiba que você tem tempo, você ainda pode mudar. Sim. E se você não teve esse tempo, se você ainda não tem mais esse tempo, peça para Deus ressignificar isso na sua vida. Interessante porque a gente fala muito do trem, né? O trem, se ele pensar que o trilho é um opressor, ele vai ficar sempre parado no mesmo lugar, né? Porque não tem como ele andar fora do trilho. Se o homem achar que a palavra de Deus é uma opressão, se a mulher achar que os planos de Deus é opressão, eles vão destruir a vida deles porque não existe outro caminho. Então, como ser homem de verdade? Como abandonar o machismo e ser homem de verdade? Voltando para Deus, deixando Deus direcionar a sua vida. Como você abandonar o feminismo e ser uma mulher na plenitude que se deve ser, deixando Deus agir na sua vida. Exatamente. Como ter um casamento maravilhoso, pleno, feliz e saudável, deixando Deus ser o centro do seu casamento. Então, tudo se resolve naquilo que a sociedade está chamando de opressão. Tudo se resolve em Deus, porque Ele não é opressor, Ele é libertador. Exatamente. Ele veio para nos libertar e nos dar vida abundante e vida plena. É isso que Deus quer fazer com você. Vamos despedir? Vamos deixar o restinho para o segundo episódio? Vamos. Então, tchau, pessoal. Acompanhe aí no próximo, que a gente ainda vai trabalhar alguns pontos que vai ser interessante. É isso aí. Pessoal, fica com isso aí no seu coração. O que você precisa é viver os planos de Deus para sua vida. E dessa forma você vai viver os melhores dias e os melhores anos do seu futuro, da sua vida. Um grande abraço, que Deus abençoe muito. Obrigado, Keila. Obrigado, Marissa. Já coloca na agenda aí o episódio da semana que vem. Você não pode perder por nada. Grande abraço, Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.